98 Talks. Vamos lá, bom, em primeiro lugar, saudando ao vereador Gabriel Azevedo, dando as boas-vindas aqui a 98, casa que ele conhece muito bem. Aliás, eu já quero até, era um assunto que a gente trataria, e ainda no primeiro bloco, e acabou não conseguindo entrar na nossa pauta aqui, mas eu já queria, permita-me chamar de Gabriel, claro, tratar de um assunto aqui sobre as mulheres que disputaram o segundo turno em Minas Gerais, aí, que foram eleitas, né, neste domingo. Elisa Araújo, do Solidariedade, Marília Campos, do PT, Margarida Salomão, do PT, vão comandar as cidades de Uberaba, Contagem e Juiz de Fora, respectivamente, durante os próximos 4 anos. Em Contagem, Marília Campos, eleita com 51,35% dos votos, derrotando Felipe Saliba, do PRTB. Em Uberaba, Elisa Araújo, do Solidariedade, venceu Tony Carlos, do PTB. E a Margarida Salomão, também do PT, derrotou Wilson Rezato em Juiz de Fora. Vereador Gabriel Azevedo, como é que você viu essa renovação na Câmara e agora as eleições de cidades importantes, né, com mulheres ganhando essas eleições, a eleição da Duda Salabert, enfim, essa eu não vou dizer que foi uma guinada à esquerda, uma guinada aos grupos e a minorias, absolutamente, mas eu quero que você analise como é que você entende e por que essa eleição demonstrou os caminhos para esse lado que nós estamos tratando aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, um prazer falar com vocês, Everton, Paulo, realmente eu já sou de casa, sempre bom estar na 98 FM, uma boa noite especial aos nossos ouvintes. Eu acredito que a democracia é o regime de toda a sociedade e realmente, em matéria de representatividade, o Brasil ainda está no passado, a despeito de sermos um conjunto plural de indivíduos, com negros, mulheres, LGBT e uma série de outros indivíduos. O que se vê representado nos espaços de poder destoa um pouco dessa realidade. Para ser sincero, destoa muito. E eu acho que há uma urgência identitária que se desagou nas urnas. Na primeira sessão após a eleição na Câmara Municipal, enquanto eu presidi os trabalhos, fiz questão de saudar o fato de que a Câmara Municipal, que hoje possui 4 mulheres, ampliou esse total do segmento feminino, indo para 11. Ou seja, mais que 25% da Câmara Municipal, mais que um quarto, e uma bancada que triplica. Da mesma forma, a quantidade de representantes LGBT também pelo menos dobrou, né? Você tem uma série de pessoas. Em relação às prefeitas que você indica, de certa forma, também é um alento ver que há mulheres no poder executivo. Nas 26 capitais, isso não aconteceu. E no caso de Minas Gerais, vale fazer um corte por local. Eu acredito que em Contagem, o que se tem é a vitória de uma mulher moderada, inclusive. Muita gente que conhece sabe que, sendo do PT, é uma pessoa não afeita a extremismos, sempre foi afeita ao diálogo, e as eleições municipais também premiaram a gestão, ou seja, ela também foi escolhida por ter um passado com realizações naquele município. Em Uberaba, mais uma vez, foi também o desejo de uma mudança em relação ao governo local. E Juiz de Fora eu também caracterizo desta mesma maneira, né? Não dá para analisar as eleições municipais num lugar como o Brasil, que tem 5.570 cidades, com um olhar só. Mas acho que alguns recados foram dados. Democracia é espaço para todo mundo, e por isso compensar aqueles que não estão representados é um movimento sem volta, e também no ambiente local se valoriza o governo local. A gritaria, o extremismo, aquilo que não valoriza a cidade e fica pensando muito na gritaria da internet, isso sofreu uma derrota. Gabriel, você fala aí, Gabriel, dessa realidade da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do segundo turno de Minas Gerais, com 4 candidatos, 3 mulheres vencendo. Essa não é uma realidade do Brasil. O Brasil ainda tem problemas seríssimos. O Partido da Mulher Brasileira é dirigido por homens e tem poucas mulheres na sua composição de liderança.
dentro do partido e outras questões que têm que ser resolvidas. Você é um político que está dentro de um partido e os partidos estão sendo, via de regra, dirigidos por homens. Você, ontem e hoje, a professora Luciana Nepomuceno ressaltou isso no Central 98, eu também observei ontem, você via no discurso de vitória dos principais prefeitos das capitais, das maiores capitais do Brasil, com raras exceções, você tinha, além das suas mulheres ou companheiras, você tinha mulheres ao lado dos candidatos vitoriosos. Uma estrutura muito masculina ao lado dos candidatos vitoriosos. É preciso se mudar isso dentro da estrutura partidária, é preciso rediscutir uma estrutura partidária que tem na sua direção exclusivamente e excessivamente homens? Paulo, em primeiro lugar, o que vai ser um grande impacto na democracia brasileira é a permissão de candidaturas independentes. A partir do momento em que você não precisar de uma legenda para ser candidato, se faz um choque de liberdade na verdadeira oligarquia partidária que existe no Brasil. Se você for ver internamente os partidos, não é só uma questão masculina, é uma questão que perdura anos. Você tem partidos no Brasil que são verdadeiras propriedades de algumas pessoas, porque internamente as suas regras não são democráticas. São órgãos, são instituições, são entidades autocráticas que perpetuam o poder de uma pessoa ou de um grupo. E como a política da década de 80 para cá conta com os mesmos atores, e não são, em sua maioria, femininos, você tem exceções. Por exemplo, eu cito hoje, acho que o único partido que é comandado por uma mulher no Brasil é o Podemos, pela deputada federal Renata Abreu, que, aliás, a grande expoente dele em Belo Horizonte é a vereadora Nelly Aquino, que também preside a Câmara Municipal, sendo mulher. Mas que a estrutura partidária ela é ainda mais grave do que não ser um espaço feminino. Ela é um espaço para pouquíssimos. Paulo, entre os brasileiros, 93% das pessoas não são filiadas a nenhum partido. Ou seja, apenas 7% da sociedade pode disputar eleições. Acho que esse é o primeiro número. Ou seja, 9 entre cada 10 brasileiros não tem o direito, pelo artigo 5º, inciso 3º, artigo 14º, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição, não permite que você seja candidato sem ter uma filiação, ou seja, já é 7% da população. Isso ficha, né, de filiação. Se você vai dentro do partido e vê quem de fato comanda os partidos, aí é que você fica completamente surpreso. São pouquíssimas pessoas mandando no Brasil inteiro. Então, acho que a grande mudança vem com a permissão de candidaturas independentes. Eu advogo isso. Sabe que eu estou filiado a um partido, né, o Partido Patriota, tão somente para cumprir essa necessidade cartorial de ser filiado. Não tem nenhum compromisso com a legenda. Aliás, discordo completamente do estatuto dela, mas estou ali porque essa é uma obrigação. Então, acho que para a gente mexer com esse cenário, nós temos que atacar essa verdadeira autocracia interna dos partidos e uma oligarquia partidária que já comanda o Brasil há muito tempo na nova república. Gabriel, na cidade de São Paulo, tivemos uma abstenção aí acima de 30%, quase 31% de abstenção, número absurdo, maior no segundo turno, desde de meados da década de 90, um negócio absurdo. Você acha que para as próximas eleições, aí você vai dizer, pô, Everton, mas eu acabei de ganhar uma eleição para vereador, o assunto é municipal, mas voltando para a política, até porque eu quero fazer duas perguntas em uma. A primeira delas, o que fazer para reduzir isso? E a segunda, você cumpre seu mandato até o final ou, dependendo da costura, dos convites, você pode tentar algo para deputado já nas próximas eleições? De jeito nenhum, começo respondendo essa. É meu compromisso com respeito ao eleitor de Belo Horizonte, que me deu a honra de ser um vereador, o quarto mais votado nessa cidade, cumprir integralmente o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Eu não faço política considerando cargo trampolim. Acho completamente equivocado quem sai no meio do mandato para disputar outra eleição. Isso é um tapa na cara da pessoa que dedicou a um voto a essa candidatura. Portanto, esse é o meu compromisso e também há outro. Eu não sou candidato à reeleição para vereador.
Para mim, esses 2 mandatos já são mais do que eu podia querer, uma honra enorme. Quero contribuir, sim, por 8 anos na Câmara Municipal e depois passar o bastão. Inclusive, uma das minhas propostas de campanha, Everton, é um mandato regionalizado. Cada uma das 9 regiões de Belo Horizonte vai eleger um co-vereador que vai trabalhar comigo em Venda Nova, no Barreiro, Leste, Oeste, para eu poder enraizar esse mandato nos 487 bairros. E o meu compromisso é fazer com que essas pessoas participem de uma escola de vereança comigo, para que eu motive outras pessoas a serem vereadoras. E com um corte de gênero, você me perguntou de mulher, serão 9 pessoas a cada ano. Se uma região eleger nesse primeiro ano um homem, no ano seguinte vai ser necessário eleger uma mulher, para que no final, entre os 36 participantes, metade seja do público feminino, metade do público masculino. Eu acho que isso é muito importante para a democracia. Em relação à sua primeira pergunta, temos alguns fatores. Eu acho que o Brasil está, sim, de parabéns por ter conseguido realizar as eleições municipais num contexto de pandemia, né? A nossa democracia prevaleceu, foi possível organizar eleições que, mais uma vez, mostraram para o mundo que a justiça eleitoral brasileira é muito capacitada e nós não deveríamos ter síndrome de vira-lata e orgulhar-se muito da justiça eleitoral, do seu sistema de urnas, da apuração, que sim, demorou um pouquinho mais por uma centralização em Brasília, mas no final da noite de domingo estava todo mundo sabendo, ao contrário das eleições americanas, em que esse processo levou uma semana inteira. Então, eu acho que esse é o primeiro fator que pode ter, sim, complicado a votação. Há uma pandemia, muitas pessoas mais idosas não foram votar. Agora, um fator preocupante, e eu sentia isso na eleição, não posso dizer por mim, eu me considero um cara realmente privilegiado. Eu falei, olha, gente, por conta da pandemia eu não vou aglomerar, vou fazer campanha, inclusive também por ter um mandato, durante as refeições, no café da manhã, no almoço e no jantar, respeitando todas as regras. Recebi 500 convites para ir na casa das pessoas. Isso me deixa muito contente, como um político que tem esse carinho da população de Belo Horizonte. Agora, eu via muitos colegas reclamando, diga-se, a Câmara foi extremamente renovada, só 17 dos 38 que disputaram foram eleitos, entre eles eu o mais votado. Havia um sentimento de repulsa à campanha, de repulsa à política, de repulsa à classe política eleitoral, e isso vem aumentando. E eu acho que isso acontece por um descolamento de muitos dos meus colegas da política que continuam agindo como se não houvesse uma sociedade. Os meus compromissos de primeiro mandato continuam. Eu não uso 2 carros de motorista e vou continuar não usando. Comigo não tem verba paletó, não tem verba aquilo ou isso. E eu acho que eu tenho que agir para economizar esses recursos e retribuir com um trabalho para a população. Meu mandato, como você sabe, tem um aplicativo chamado Meu Vereador. Toda vez que eu vou votar, todos os meus eleitores e não eleitores participam, dizem como querem que eu vote. Aliás, essa ferramenta se chamava Meu Vereador, agora vai ser transformada num outro aplicativo chamado Tem Meu Voto, disponível para vereadores, deputados e senadores do Brasil inteiro. E já tem uma lista de 500 vereadores que vão querer usar por todo o Brasil, Everton. Ou seja, eu tento fazer uma política que seja conectada com a sociedade justamente para não trazer esse desencanto para o meu eleitorado e fazer com que eles participem cada vez mais da vida política, no meu caso, no âmbito municipal. Bom, Gabriel, a gente terminou agora um segundo turno de eleições. Tivemos aí um desenho político-partidário de vitoriosos moderados de direita, que foi o desenho que a urna nos entregou. O país mostra uma cara de centro-direita, moderado de direita. Qual é o perfil da nova Câmara eleita? Primeiro, você já falou nos 59% de renovação. E o prefeito reeleito terá dificuldades de fazer uma nova base partidária, uma nova base de apoio, uma vez que 59% dos vereadores perderam seu mandato e foi renovada a Câmara? Paulo, na Câmara Municipal você tem ideologicamente o seguinte: a esquerda, que tinha 6 representantes, foi agora a 5 representantes. E todas mulheres, uma coincidência que vai com a pergunta do Everton, né? Então, são 5 mulheres de esquerda. Em relação à direita, o número é incerto, mas eu acredito que ele manteve um perfil também de 15 parlamentares, de 12 a 15. E o centro, na verdade, continua sendo a principal força da Câmara Municipal. São vereadores mais moderados.
eu diria. Você me pergunta em relação à dificuldade do prefeito. Eu acho que houve uma mudança de nomes, mas não necessariamente de perfis. Numa análise mais inicial dos meus futuros colegas, há ainda muitos vereadores eleitos com um componente distrital, vereadores que são lideranças locais de bairros e, portanto, que têm um perfil muito propenso a trabalhar próximo com a prefeitura. Eu acredito também que o prefeito teve, na cidade, uma aprovação substancial. Ser eleito no primeiro turno com quase 70% dos votos é um recado que a cidade dá em relação à aprovação da gestão do prefeito, que enfrentou, nesse último ano, duas crises complicadas, a das chuvas, em janeiro, e a da própria pandemia. Eu acredito que ele mantém o seu líder de governo e esse líder já está costurando para a criação de uma base. Eu estive pessoalmente com o prefeito na última semana para dialogar, sobretudo porque tem um projeto de lei para ser aprovado nessa semana na Câmara em segundo turno, que é o Crédito Verde, Paulo, que cria para a cidade uma série de dimensões de sustentabilidade. E o que eu posso dizer, Paulo Leite, é por mim, teu amigo que você conhece. Esse vereador aqui aprendeu que nos últimos 4 anos, todos os momentos de briga foram negativos para a cidade. Acho que você tem que ter posição, tem que ter postura, mas toda vez que puder dialogar e construir através do bom diálogo, Belo Horizonte sai ganhando. Se eu puder dizer como eu vou atuar pelos próximos 4 anos, vai ser costurando, conversando, dialogando com todos os colegas, estejam eles mais à minha esquerda, mais à minha direita ou no centro. Eu acho que nós vamos ter um perfil de formação de frentes, de blocos, de maior aglutinação na Câmara Municipal. E eu vou atuar, inclusive, para dialogar também mais com o prefeito, para a gente vencer os problemas que a cidade tem. Paulo, a eleição deu um recado claro, não é só uma questão de políticos mais moderados. A gritaria de internet, que não resolve a vida do cidadão, tomou um belo não nas urnas. O cidadão está preocupado como é que ele vai pagar os boletos no final do ano, como é que ele vai ou não manter o emprego, ou conseguir um lugar para trabalhar, quanto é que o filho volta para a escola, quanto tempo ele está gastando no trânsito. A discussão ideológica, por si, não está resolvendo a situação da vida do brasileiro. E é assim também em Belo Horizonte. Então, eu quero, nos próximos 4 anos, além de um mandato regionalizado, prometi 4 eixos: educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e mobilidade. E vou trabalhar por isso, em conjunto com os meus colegas na Câmara, em conjunto com a Prefeitura, porque é isso que as pessoas que me encontraram nas suas casas, Paulo, para conversar, disseram que querem de mim. E você fez uma análise correta. O Brasil deu uma cortada nos extremos da ideologia brasileira, tanto a esquerda quanto a direita. Os 2 maiores derrotados dessas eleições foram o bolsonarismo e o lulismo, 2 populistas, e não faço aqui uma simetria, faço apenas um manifesto de repúdio a qualquer um que seja populista, foram fragorosamente derrotados porque parecem pensar apenas nos seus próprios umbigos, nas suas próprias disputas, e esquecem que o Brasil vai enfrentar um 2021 muito complicado, Paulo Leite. Quando esse auxílio emergencial terminar em dezembro, vai ser um Deus nos acuda, porque há muita gente dependendo desse recurso para comer. E nós, políticos, temos que pensar nisso, sobretudo, na população, deixando de lado as intrigas e as briguinhas pessoais. Vereador, você é professor do Renova BR, Escola de Política e Políticos, que vem eleição elegendo muitos de seus alunos, né? É verdade. Dá para afirmar que esses alunos eleitos, eles farão um exercício diferente do tradicional dentro de seus mandatos? Você acredita piamente nisso? Já estão fazendo, né? Em 2018, o Renova viu 17 dos seus alunos sendo eleitos. Um senador, 9 deputados federais, 7 deputados estaduais. Todos abriram mão, por exemplo, do seguro vitalício de vida que o Congresso oferece. A maior parte, para não dizer todos, economizam nos seus mandatos. Vão ganhando posições de destaque, muitos deles por tocarem assuntos importantes no Congresso. Felipe Rigoni, para mim, é um belíssimo exemplo, primeiro deputado cego da história brasileira e que foi o segundo mais votado do Espírito Santo, é um posto de moderação e trabalho. Thiago Mitrô, aqui de Minas Gerais, tem me deixado muito contente como um articulador da frente da reforma administrativa.
Tantos outros têm feito um bom trabalho e com cuidado de representatividade, sabe, Everton? A primeira indígena mulher eleita também foi aluna do Renova. A diversidade, não somos um partido, não temos uma corrente. Agora, só na primeira turma, da qual eu fui professor, foram 31.359 inscritos. Foram 1.400 alunos formados. Com a segunda turma, mais um bocado. Disputaram cerca de 1.000 e poucos alunos. 151 eleitos, ou seja, 137 vereadores, 12 prefeitos, 2 vice-prefeitos, se não me engano, os números são esses, muitos negros entre esses, muitas mulheres. Em Minas Gerais são 2 prefeitos, Araguari e, salvo engano, Paracatu, essas 2 cidades. Temos também vereadores. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, por exemplo, contando comigo, tem 10% dos seus integrantes do Renova BR, né? E certamente teremos pautas em comum. Eu acredito que essas pessoas vão dar uma demonstração que a política também é um lugar de pessoas comuns que podem se tornar mandatários extraordinários. Eu ainda coleciono muitas alegrias com esses alunos e sou muito feliz por ser professor deles. Aliás, Everton, eu fiquei realmente emocionado. Na semana passada, dei uma aula de mandato para eles. Como fazer um time, como montar um gabinete, questões orçamentárias e tudo isso. Mensagens de carinho muito legais, como, por exemplo, da minha aluna, que foi a vereadora mais votada de Curitiba, dizendo que as aulas foram essenciais. A primeira mulher que foi eleita vereadora em 3 rios, lá no Rio de Janeiro. E são 123 municípios no Brasil, Everton, que contam com alunos do Renova BR. Então, eu sou muito orgulhoso mesmo de participar dessa organização, como participo ainda da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, foram mais de 50 eleitos, do Livres, com 12 vereadores, e agora um prefeito eleito em Mogi das Cruzes, do Agora, com outros, e uma série de organizações de uma sociedade que quer dar resposta, sim, de renovação nas eleições brasileiras. E vale a pena acompanhar isso tudo para ver se os resultados na gestão e nos mandatos vão fazer jus às promessas. Bom, só porque eu sei que o Everton está querendo acabar e já estamos na reta do Arena aí, mas é rapidinho, Gabriel, e peço até que você seja bem rápido na resposta. Claro. O recado dado nas urnas é um sinal do que acontecerá nas próximas eleições, ou 2022 para deputados, governador, senadores e presidente, a história é outra, a viola toca de outra forma? A viola toca de outra forma, Paulo. Acho que essa conversa nossa pode continuar na quarta-feira pela manhã, quando eu vou como colunista da 98. Se em 2016, depois das eleições municipais, alguém me dissesse que Jair Bolsonaro seria eleito presidente da República, eu desconfiaria, você desconfiaria. Aliás, ninguém disse isso, porque querer prever uma próxima eleição com o resultado atual não é muito producente, mas há recados sendo dados, né? Há uma direção de moderação, há uma direção de preocupação com a vida real, há um eixo voltando para a política, né? Você veja que, além do corte nos extremos, partidos mais ao centro, partidos que não são dos extremos ideológicos, foram os mais fortalecidos. PSD, por exemplo, o DEM também, que, como você disse, estão para o centro-direita do espectro ideológico. Agora, eu acho que o principal que a gente tem que entender é que o bolsonarismo é, na verdade, um exército de um homem só. Foi um fracasso nas urnas municipais, mas o presidente continua com a sua aprovação e com o seu apoio muito sólido. E por quê? Porque o bolsonarismo, na verdade, é a capa que se deu ao antipetismo. Essa, sim, é a grande força política que continua atuando no Brasil, tanto que o PT foi realmente devastado nas eleições municipais. Acho que essa é uma força para 2022. Acho que a esquerda, se quiser eleger o Bolsonaro, faz uma chapa na linha Boulos e Manuela, porque, né, muita gente não esqueceu tudo e não aprendeu nada. Ou seja, esse choque, esse antagonismo é tudo que o Bolsonaro quer. Imaginar que saem fortalecidos das urnas essas pessoas para um campo nacional é não ter entendido nada. Talvez um recado que vale para 2022 é o que aconteceu em Fortaleza. Lá sim, uma frente ampla construída com PT, PSDB, esquerda, direita, centro, derrotou um candidato bolsonarista. É só mesmo uma linha, porque o Brasil copia os Estados Unidos, Paulo, em tudo, em muito, né? Uma linha do que aconteceu com Biden e Kamala Harris, aí sim você está numa direção que talvez tenha algum sucesso. Mas eu acho que a nossa pauta de quarta-feira pode ficar por conta disso. 2020, 2022, o que há de possível previsão
nessa estrada de 2 anos. E, claro, vale aquela regra máxima, Paulo, é a economia estúpida. Vamos ver o que vai acontecer com o fim do auxílio emergencial, com esse ministro Paulo Guedes, que ainda não me disse a que veio, o que fará, né? Não tem dado ainda sinais de reformas que são importantes, e isso tudo conta em 2021 para que a gente siga para 2022. Vereador Gabriel Azevedo, obrigado pela visita. Eu não posso dizer, volte outras vezes, senão vou te roubar do Central, e acredito que o Paulo não vai achar muito bom, embora esteja comigo aqui também todos os dias. Obrigado, Gabriel. Roube sempre, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Muito bom, vereador Gabriel Azevedo, nosso convidado desta segunda-feira aqui no 98 Talks. 98 Talks.